Olá, amigos internautas do Caminhos do Infinito pelo canal TVB, né? Estamos aqui mais uma vez com essa programação já da terceira temporada do Caminhos do Infinito. Hoje estaremos entrevistando, estaremos conversando, discursando, enfim, elaborando o tema a ser abordado com o Dr. William, né? O William Machado, que é da Casa de Caridade Maria Frank, que fica aqui no Jockey Club, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E com a Sandra Martelli, lá de São Paulo, né? Que já esteve conosco na segunda temporada. O Dr. William esteve com a gente também na primeira temporada, lá no começo do Caminhos do Infinito, com as situações técnicas ainda muito precárias, bem diferente do que nós temos hoje. Então vamos estar hoje conversando, né, e elaborando, discorrendo sobre o assunto com o Dr. William, com o William Machado, da Casa de Caridade Maria Frank, e com a doutora Sandra Martelli, lá em São Paulo. O tema é um tema, sim, um pouco intrigante, né, mas um tema necessário, relevante, a ser discutido, a ser elaborado, conversado, que o tema de hoje é o posicionamento do movimento espírita, pelo menos aqui, onde nós estamos vendo, né, presenciando, o posicionamento do movimento espírita perante as restrições da pandemia. Sabemos, meus amigos, que passamos por um processo pandêmico seríssimo, gravíssimo. Estamos ainda nos respingos, nas consequências dessa pandemia. Mas as casas espíritas, digamos que, levando em consideração outros templos religiosos, católicos, protestantes, neopentecostais, pentecostais e etc., eles voltaram às suas atividades sem determinadas restrições. E algumas casas espíritas, a gente tem observado de uma forma muito prudente, com muito carinho, a gente tem observado algumas restrições em algumas casas espíritas. Restrições essas que deixam a desejar o trabalho na sua maior plenitude da casa espírita. Vamos começar a conversar sobre o assunto com o William Machado, o Dr. William Machado. Pode falar, Dr. William, é um prazer, é uma satisfação tê-lo com a gente aqui no programa Caminhos do Infinito, e pode ficar à vontade, depois a gente vai passar a palavra à nossa amiga Sandra, e pode ficar à vontade para discorrer aí sobre o assunto, o que o senhor acha dessa situação, dessas restrições ainda que de uma forma parcial, ainda que de uma forma com um certo jeitinho, mas há determinadas restrições. O senhor poderia pontuar para a gente e o que o senhor acha também e tem a dizer sobre isso? Júnior, muito obrigado pelo convite. Estendo aqui o abraço e as considerações fraternais aos nossos companheiros. Um abraço para a Sandra, que eu tenho o prazer de conhecer nesse ato. E dizer que a pandemia veio nos tirar do prumo. Certamente, todos nós tivemos que nos reinventar. Um evento absurdamente inesperado. Nada na nossa história recente se aproximou dessas restrições, e especificamente no movimento espírita, nós nos vimos como a sociedade em geral. Como que nós iríamos nos posicionar? As restrições, de maneira muito severas, nos obrigaram a gente distanciar os trabalhos físicos, presenciais, e a otimizar a comunicação virtual. Agora, nós percebemos ao longo desses últimos 2 anos que o movimento espírita carecia, digamos, de um posicionamento mais assertivo de como enfrentar as restrições, de como o espírita deveria se posicionar perante esse cenário, mas entendemos também que, exatamente por ser um fato inesperado, um evento excessivamente desconhecido quanto às suas causas,
na sua origem, embora soubéssemos que se tratava de uma pandemia, de ordem respiratória, etc., mas nós fomos obrigados a conviver com esse adversário, digamos, invisível, e todos nós nos sentimos um tanto que reféns ao longo desse período, né? Quem de nós, em algum momento, não temeu, sinceramente, que teria sua encarnação encerrada? Sim. Quantas pessoas queridas que desencarnaram próximas a nós, e nós tivemos que rever alguns conceitos, porque quando a gente vê a morte próxima, a gente passa a repensar. Sim. Nossa, como é que eu estava conduzindo a minha vida até aqui? E se eu desencarnar agora? Qual é a minha condição de regressar à pátria espiritual? Isso foi muito interessante, porque isso é o primeiro sinal de que nós fomos obrigados a nos contextualizar quanto à nossa proposta de vida, de exercício da própria encarnação. Perfeito. E eu não sei com os amigos, mas a mim, o que tocou muito forte foi, nossa, eu não posso desencarnar agora, porque ainda preciso me dedicar um pouco, consideravelmente, às atividades. Nós ainda ansiamos muito pelo porvir, pelo futuro, e muitas vezes descuidamos do presente. Então, nessas primeiras considerações, Júlio, eu queria destacar isso. Esses momentos de temor, embora o fenômeno da morte não nos seja um fenômeno desconhecido, porque nós estudamos constantemente, pelo menos a morte, o processo do desencarne, mas é aquela coisa, quando nós vimos a possibilidade iminente, real, da morte alcançar as nossas famílias, o temor, o receio, salvo exceções, mas o receio da partida aos nossos olhos prematura chamou bastante a nossa atenção e o compromisso de responsabilidade. Entendi. Perfeitamente, doutor. Muito bem colocado. Agora, quando o senhor fala das restrições, né? Ainda há restrições, né? Ainda há restrições no movimento espírita e em algumas casas espíritas. Eu não preciso, nem vamos entrar aqui em citar nomes, porque é antiético e não vem ao caso. Mas a gente vê restrições ainda hoje no trabalho essencial das casas espíritas, né? E parece, se eu estiver enganado ou se eu tiver com uma opinião diferenciada, vocês podem ficar à vontade, porque o programa Caminhos do Infinito é justamente ele tem essa proposta de levar o livre pensador com o ideal espírita fundamentado nas propostas do espiritismo, mas com um pensamento extremamente desentranhado das algemas que o prende a alguma coisa, seja ela qual for. Mas a gente vê algumas restrições em casas espíritas com trabalhos essenciais. Isto será que não estaríamos, é uma interrogação, será que não estaríamos nós outros, dirigentes de casas espíritas, sendo cautelosos ao cubo e ao quadrado, ao extremo? Ou será que ainda há realmente essa necessidade de até mesmo evitarmos determinadas reuniões, trabalhos assistenciais, que é algo peculiar e comum de toda a casa espírita, né? As mães carentes, as mães que recebem enxovais para os seus filhos e etc. Ainda há uma certa restrição. O que o senhor, a Sandra também, se ela quiser falar, enfim, pode ficar à vontade, o que o senhor acha dessas ainda restrições no essencial? Ainda é necessário? Há necessidade? Ou, enfim... Quer falar, Sandra? Queria te ouvir. Não, eu prefiro que você conclua e aí depois eu opino. É interessante ouvir o que é. Gente,
Júnior, essa questão é muito interessante, porque... Eu falei, desculpa, rapidinho, o William Machado, doutor William, eu citei, eu acabei elaborando essa pergunta, por quê? Porque é pertinente. É pertinente. A gente vai, por exemplo, eu tenho família católica, né? Claro que tem as restrições, mas não é levando ao extremo. Tem as restrições, mas tem missa, tem, enfim. Agora, algumas, não estou citando nenhuma, mas eu estou falando algumas casas espíritas estão com restrições em trabalhos essenciais. Isto é, ainda não voltou. Está só no campo. Parece, se eu não estiver enganado, eu não estou afirmando nada, tá, meus amigos? Internautas e até os participantes. Eu estou criando uma pergunta, eu estou gerando uma pergunta. Será que nós outros não ficamos adrede estabelecido, acomodados com aquele sistema 2 anos online, ali na comodidade do nosso lar, que muitas das vezes penteava o cabelo, colocava uma blusa e a palestra estava feita e tudo estava realizado? Enfim, é algo realmente, um assunto, digamos que até que um pouco polêmico, mas é necessário a gente falar. Vejam, essas questões são apenas alguns exemplos em que a gente dá razão a Herculano Pires, quando ele dedica uma obra exclusiva chamada O Centro Espírita, em que ele, em uma das frases mais assertivas, ele diz para a gente o seguinte: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita e quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria, hoje, o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Perfeito. E assim, o problema não são as restrições. Não há problema com a restrição. A nossa fé é uma fé raciocinada. A grande questão é: as restrições dos espíritas estão sendo aplicadas apenas para as casas espíritas, ou ele mantém essas restrições na sua vida privada? Será que ele mantém essas restrições na sua vida profissional? Porque, vejam, nós tínhamos aqui na nossa cidade, quando as casas espíritas estavam quase na sua totalidade fechadas, e atendendo a um imperativo de cautela das autoridades, etc., mas nós víamos com frequência companheiros de movimento espírita no shopping center da vida, nas ruas, transitando sem cautelas. Então, o problema não é a cautela é necessária. E por professarmos uma fé raciocinada, nós devemos sim acatar as recomendações das autoridades. A questão é que os decretos que foram a base para as restrições, hoje estão flexibilizando. Sim. Já não proíbem. E a pergunta que fica é: as casas que mantêm as restrições com base em quê? Porque nós não podemos entrar na onda do achismo, né? Quando nós fechamos as casas espíritas, nós fechamos com recomendação das autoridades de saúde. Nós fechamos em acatamento aos decretos municipais. E uma vez que esses instrumentos normativos perdem a obrigatoriedade da restrição, nós vamos manter as casas fechadas à conta de quê? E aí os dirigentes têm que chamar a responsabilidade, para que a gente não caia no comodismo. Porque realmente é muito fácil. O online, né, essa possibilidade primorosa de comunicação, ela existe, mas ela tem uma finalidade. A finalidade é proporcionar momentos como esse,
de que a premissa do trabalho cristão é uma premissa do contato. Perfeito. Jesus era, e aí a gente está falando assim, casa espírita, ela traz a sua raiz, a sua origem nos núcleos de evangelho. Sem dúvida. Não é por acaso que muitas casas espíritas, principalmente dos interiores, mas até nos grandes centros, vão ter na sua origem fundadores que compunham o mesmo grupo familiar. Isso não é fortuito. Isso não é por acaso. É porque a casa espírita ela tem uma raiz familiar na sua composição. Perfeito. Então, o problema é que não é a cautela. Pelo contrário, a cautela é imperativo. É qual a justificativa pela qual nós estamos apoiados para mantermos as casas espíritas fechadas. Essa que é a questão. Sim. Algumas já em atividades, né? Estão abertas, abriram. Aqui na nossa cidade, por exemplo, foram os últimos templos religiosos a abrirem, né? Nós chegamos ao ponto de ficar com, mesmo já liberado, nós ficamos com 2 casas em funcionamento, atendendo o público. E o número de depressivos e pessoas necessitadas do socorro espiritual cada vez mais dobrava, triplicava. E as casas espíritas fechadas com essa restrição que só estava na cabeça, desculpa gente, mas a verdade é essa, a restrição que só estava na cabeça, ponderada ou não, dos dirigentes, porque já estava liberado para atender. Portanto, as igrejas outras estavam atendendo ao público necessitado, aos adeptos, aos seus frequentadores, e aqui na nossa cidade nós tínhamos 2 casas, que eu não vou citar o nome aqui agora, 2 casas, uma por sinal muito grande, e que estava atendendo aos mais necessitados e outros também em palestras e etc. Mas a grande maioria ainda fechada mesmo, de portas fechadas, sem nenhum atendimento. E hoje nós temos as portas abertas, mas ainda com algumas restrições, né? E restrições, como eu citei, o Dr. William colocou muito bem, restrições essenciais, né? Mas quer falar alguma coisa, Sandra, a respeito do assunto, ou que alguma coisa que linke ao assunto? Pode ficar à vontade. Eu acho interessante, né? Porque assim, aqui em São Paulo está parcialmente aberto, eu não tenho frequentado as casas espíritas, mas eu percebo assim que teve realmente um grande, no sentido de, não digo comodismo, né? Mas devido à própria pandemia, as pessoas estão com medo. Por exemplo, na federação é cerca de 3.000 pessoas por dia que passava lá, né? Federação Espírita ali na Maria Paula, 3.000 pessoas por dia. Eu não estou frequentando, mas assim, eles abriram um canal, um grupo de WhatsApp para você mandar o nome para vibrações. E eu não sei quem recebia, mas eu via que alguns pacientes falavam, olha, está funcionando, via online. Mas é interessante porque a gente percebe, né, na área da saúde mental, que a socialização, ela também é importante. Então, a parte espiritual, os trabalhos espirituais, traz também a socialização, que é muito importante para o ser humano. Então, acredito que está sendo um grande desafio para os médiuns também, porque era um momento de conforto espiritual, de missão espiritual, de trabalho, mão na massa, né? Mas também a parte de socialização, tanto para os médiuns, para os dirigentes, para os trabalhadores, como para os assistidos. Isso está muito confuso ainda, e faz falta para a pessoa, para o emocional e para o espírito, né? Que seria a ciência atrelada à parte espiritual. Teve não digo uma quebra, mas a gente está ainda se achando como ajustar isso, porque as pessoas têm medo de ir, mesmo com medidas de segurança. Eu fico imaginando assim, um grande desafio que o nosso planeta, nosso orbe, atraiu esse vírus, né, no sentido de... porque é um grande desafio mesmo para a família, para a parte espiritual, é um grande desafio, tanto para os centros espíritas, para o mundo espiritual. A gente está se achando ainda. A gente sente agora as faltas.
que é a falta da parte de socializar, que é a falta da parte de você chegar, porque tem grandes amizades nos centros espíritas, né? Tem a missão que você tem espiritual, mas você também desenvolve ali amigos, amizades. Então está sendo um grande desafio em todos os sentidos, tanto emocionalmente como espiritualmente. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, fiquem à vontade para responder. Diante disso tudo que a gente está conversando, porque uma coisa acaba levando a outra dentro do mesmo contexto, vocês acreditam ou vocês acham que alguns dirigentes... É picante a pergunta, mas vamos lá. Vocês acreditam que dirigentes de casas espíritas, por qualquer motivo que seja, não vamos entrar nesse mérito, estão dirigindo, estão à frente de casas espíritas, digamos que sem condições provedora, doutrinariamente falando, ou eu estou equivocado? Não estou generalizando não, tá, meus amigos? É uma pergunta direcionada, evidentemente, que a algumas coisas que eu tenho observado. Há algumas pessoas, vocês entenderam, né? Dirigindo casas espíritas à frente da diretoria, desprovidas do conhecimento doutrinário, ou estão colocando apenas o achismo na frente da doutrina? A doutrina está ficando a nível em segundo plano. Sandra? O que você acha? Pode falar, doutor. Eu complemento. Olha, Bruno, a minha percepção é a seguinte. É uma pergunta um tanto quanto parece que provocadora, mas ela é provocadora. Porque eu tenho observado, não vou fazer isso porque eu não perderia minha ética em fazer isso e nem jamais faria. Mas eu tenho observado, em poucas casas, mas tenho observado que o achismo e o egocentrismo, não sei para quê, porque nós estamos falando de divulgação, seja numa casa espírita, seja em um coreto, em uma praça, em um programa, nós estamos falando de divulgação da doutrina espírita, do Consolador prometido. Então não há aqui uma promoção individual da criatura humana, como se fosse numa empresa. E eu percebo esse ego muito aflorado, onde o achismo vai em primeiro lugar em detrimento da doutrina que deveria estar em primeiro plano. Vejam, a gente não pode perder de vista de que o dirigente da casa espírita, ele é um ser falível, sim, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas dores e com as suas virtudes. Perfeito. Eu acredito que para que um dirigente ele tenha a responsabilidade de estar à frente de uma casa espírita, tenha ocorrido a chancela da espiritualidade que assiste aquela casa. Sim. É claro que cada um vai dar conta da sua administração, como o próprio Cristo nos ensina. E talvez ainda não deu tempo, sim, para que a gente perceba este resultado. Mas, da mesma maneira que eu acredito que a espiritualidade chancela, eu também acredito que ela remove. Uhum. Porque o trabalho está sempre acima dos homens. Quantos dirigentes de casa espírita que nós vemos que são afastados compulsoriamente por uma impossibilidade de trabalho, por uma enfermidade física? Sim. Por quê? Porque estão, de certa forma, causando embaraços à gestão da casa. O que não quer dizer que a casa não vai ter problemas. Sim. O que não quer dizer que o dirigente não vai falhar. O que não quer dizer que ele vai ser perfeito. Mas o que quer dizer que ele tenha um mínimo de respeito e de cumplicidade pela doutrina e pela instituição a que ele dirige. Então, certa vez, eu estava em uma reunião mediúnica, e foi uma reunião mediúnica
que foi toda direcionada para uma determinada casa que estava passando por momentos muito sérios, muito graves. E nesse momento, e essas situações, troca de dirigente, um dirigente que na verdade era um associado, e ele queria ser o diretor da casa, ser o presidente da casa, e ele conseguiu por um momento ser um presidente da casa, e aquilo criou uma aflição dentro do grupo de trabalhadores, porque sabiam que as suas intenções não eram as mais corretas. E ele, ao mesmo tempo, trouxe para a diretoria outros companheiros que também ali, de certa forma, exerciam uma certa autoblindagem daquele pequeno grupo, e aquilo criou uma apreensão muito forte por parte de muitos trabalhadores que tinham uma relação de muito carinho com aquela casa. E em determinada reunião mediúnica, um espírito que era envolvido nos trabalhos da mocidade daquela instituição, ele foi categórico, e ele diz o seguinte: fiquem tranquilos, vai sair um a um. E na hora, a gente ouviu aquilo, mas nós somos muito incrédulos, né? Sim. Só que aí, meus queridos, 15 dias depois, um dos diretores teve um problema sério de estômago, foi afastado. Um outro, um problema sério da família, teve que entregar o cargo. Em menos de 60 dias, não restava ninguém. E aí, os associados foram chamados para eleger uma nova diretoria. Então, eu tenho muita convicção nisso, Júlio. Sim. Muita convicção de que nós só exercemos uma função na casa espírita se nós estivermos minimamente autorizados pelos espíritos responsáveis por aquele trabalho. Sim, perfeito. Acredito que você e a Sandra tenham conhecimento daquele livro, aliás, um livro muito polêmico, mas um livro muito real, né, diante do que a gente está falando, que tem como título Aconteceu na Casa Espírita, né? Eu esqueci agora o nome do autor, mas é um livro muito interessante, porque ele chega a dizer de uma forma não jocosa, de uma forma verdadeira, usando de palavras um pouco discreta, digamos assim, mas ele chega a dizer que algumas casas espíritas, de espírita, só tem a placa na frente da casa. Mas enfim, o livro é muito interessante, muito polêmico, e acaba nos deixando envolvido, né? Porque ele traz realmente realidades que o senhor acabou de falar agora. Mas a Sandra, a nível de outro estado, né? A gente está falando aqui de nossa cidade, daquilo que a gente pode observar, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina de militantes, e enquanto aí no outro estado, em São Paulo, o que você pode falar, Sandra, a respeito dessa movimentação, desse movimento espírita, que eu acredito ser um pouco diferente ou não, né? Já que nós somos seres únicos e diferentes? Eu já vou direto na psicanálise, não tem como eu fugir, e já vou atrelar a parte das casas espíritas. A gente está vivendo a era do narcisismo, né? Então, o ego, ele está muito aflorado. Isso independente de religião, se você é espírita, católico, enfim. Então, os espíritas também estão sendo atingidos por esse ego. O ser humano está sendo testado muito espiritualmente. A gente sabe, a gente está no momento de transição, onde os testes são para todos. Então, aquilo do orai e vigiai, ele nunca foi tão importante numa era de narcisismo, de ego. Então, o ego das pessoas está sendo muito evidenciado, mesmo sendo espírita. Você citou um livro aí, né, Aconteceu na Casa Espírita, muito importante para a gente, mas tem um outro também que eu li, que chama Senhores da Escuridão. E ele fala o seguinte, ele fala que nós estamos numa era que o narcisismo é um prato cheio para grandes líderes. Por quê? Porque nesse livro ele fala da influência dos espíritos, das grandes organizações trevosas, pegarem líderes religiosos, líderes governamentais,
Por quê? Porque conforme eles trabalham assim, essa organização trabalha com obsessão, com potencial nessas pessoas que têm grande poder de influenciar grandes massas. Então, o orar e vigiar, para quem está no cargo de dirigente, a responsabilidade, a alta responsabilidade dele é muito maior do que aquele que vai lá precisando de apoio, precisando de tratamento, curar as suas dores. Então, se a gente tiver consciência da parte psicológica que fala da era do narcisismo, do ego, o poder que o ego tem de cegar, e da parte espiritual, como nós estamos sendo testados, tanto espiritualmente como psicologicamente, está sendo ativado esses gatilhos de ego que cega, né? Porque às vezes você vê grandes líderes, tanto governamentais como espirituais, você fala, perdendo a cabeça, tendo atitudes assim, que você realmente fala, é difícil a gente entender. Mas por quê? O ego, ele tem um poder altamente, ele é muito poderoso de ativar o que você tem de ruim. Ou não digo de ruim, né? O que você ainda tem em você, que você precisa desenvolver, evoluir. Então, grandes líderes mundiais, é como se fosse um esquema obsessivo para que façam essa parceria, que não é só culpa do espírito obsessor, da organização trevosa, que você tem aquele poder, o teu ego inflado, e através daí pode surgir companhias espirituais positivas, como parcerias espirituais altamente nocivas, porque um líder religioso, ele tem poder de influenciar muito mais pessoas do que uma pessoa que não tem aquele cargo. Então, quanto maior o seu cargo, maior a sua responsabilidade e maior o seu orar e vigiar. Perfeito, Sandra. Meus amigos internautas, nós estamos falando aqui, parece algo paradoxal, né? Um programa de difusão da doutrina espírita e a gente está abordando questões de ordem, digamos que íntima de uma casa espírita ou das casas espíritas, ou que a gente tem observado em algumas casas, poucas, espíritas, e a gente está abordando isso. Mas não é paradoxal, não. Como diz Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, antes da gente olhar o cisco no olho do irmão, vamos observar se não tem um arqueiro, se não tem uma trave, algo parecido nos nossos olhos. Então a gente está abordando essas questões de ordem dentro do nosso movimento, evidentemente que parece que agora estamos falando mais ao movimento espírita do que aos outros internautas que são simpáticos, mas que querem saber também desses assuntos. Parece, como eu já falei e estou repetindo, parece algo paradoxal, porque é um programa espírita, mas é necessário a gente também falar. José Raul Teixeira, ele chega a dizer o seguinte: quando acontece alguma coisa dentro de uma casa espírita e as pessoas mais conhecedoras ou não estão vendo que está acontecendo algo errado e se omitem, não têm a responsabilidade ou não querem colocar o guizo no pescoço do gato, essas pessoas são praticamente covardes, porque é preferível se acomodar diante dos equívocos que se proliferarão. E como diz a própria codificação kardeciana, é justamente pela omissão dos bons, daqueles que podem falar alguma coisa, e Paulo, em uma de suas cartas, chega a dizer: se há escândalo, denuncie o escândalo, mas não seja omisso, ainda que tenha que pagar um preço. Então isso serve para nós outros, sem nenhum tipo de puritanismo, moralismo ou algo desse tipo. Donos da verdade, nada disso. Apenas discorrendo aqui, diante desse assunto que começamos, né, nas restrições, e agora passando para esse outro contexto dentro do mesmo tema, do mesmo programa, que não venhamos a nos omitir diante daquilo que a gente já pode colaborar de alguma forma com algo, não digo verdadeiro, né? É muito forte, né? Parece que somos os donos da verdade. Não, eu não digo verdadeiro, mas algo que o bom senso nos chama a atenção em poder estar contribuindo, nem que seja chamando o companheiro, o colega, o amigo, o irmão, o confrade da casa, no cantinho silencioso da casa e trocando uma ideia.
como diz Raul Teixeira novamente, é muito difícil para determinadas pessoas, mesmo sabendo o equívoco, colocar o guiso no pescoço do gato, porque ele vai fazer uma traquinagem e todos verão. Então, muitos preferem se acomodar. Mas, voltando aqui à nossa fala, eu queria que o Dr. William fizesse as suas considerações finais. O nosso programa é limitado, o horário são 40 minutos, já foi praticamente, só falta 2 minutinhos só. Suas considerações finais, Dr. William. E, se possível for, já de antemão gostaria de deixar o senhor convidado, se posso falar assim, para um outro programa, um próximo programa, se assim o senhor aceitar, como a Sandra também. Podem discorrer à vontade aí, que a gente tem 2 minutinhos ainda. Muito obrigado, Júnior, foi um prazer enorme. Espero, já de antemão aqui, aceito o convite, que eu possa até a gente ter essa oportunidade de estar passando novamente, dialogando sobre levantes da doutrina. E agora o desafio é a gente se conectar, não mais aos aplicativos dos celulares, né? Mas a gente se autoconectar, tanto com o plano mais alto, tanto quanto os companheiros de jornada, porque não há como você pensar em movimento espírita sem um mínimo de conexão. Sim. Nós precisamos entender de maneira muito definitiva que hoje nós temos a oportunidade de abraçar os nossos irmãos, nossos companheiros. A oportunidade é essa do abraço que nós ficamos 2 anos privados. Então, é agora um recomeço para nós espíritas e que a gente possa honrar a aposta que o nosso Criador fez, porque permanecer na encarnação após uma adversidade dessa monta é porque certamente nós ainda temos um trabalho a ser executado aqui na Terra. Perfeitamente. Sandra. Eu agradeço a todos, ao Dr. William, a você, Júnior, que possamos realmente reatar os laços de espiritualidade, de amizade e de fé, confiança para a retomada da nossa missão. Que bom. Aos nossos amigos internautas do Caminhos do Infinito, eu gostaria de agradecer a participação, a presença de todos que, enfim, assistem o programa Caminhos do Infinito, colaboram com a programação do Caminhos do Infinito aqui pelo TVB. Gostaria de agradecer a presença do Dr. William, da Casa de Caridade Maria Frank, a Sandra Marcelli, lá em São Paulo, que esteve conosco na 2ª temporada e estará conosco também agora na 3ª. E o nosso muito obrigado a todos vocês.